O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a professora Vanice Lírio do Vale. Está aqui comigo. Obrigado, professora. Eu que agradeço o convite. Bom, se você tem 6 livros publicados, 15, se a gente levar em conta aí as organizações. Agora, antes de falar sobre os livros, especificamente alguns deles estão aqui, eu queria conhecer um pouco mais de você. O que você gosta de ler, temas, autores? Eu diria que a minha relação com a leitura, com a literatura, ela vem antes do nascimento, né? O meu próprio nome, Lírio do Vale, o nome de família, veio de uma obra que meu avô estava lendo quando a minha avó estava grávida, uma obra que se chama O Lírio do Vale, né? E a partir daí, ao longo da infância, quem não leu Monteiro Lobato, né? Quem não leu perdeu, e como não se encantar com a possibilidade de encontrar um príncipe que é peixe, uma aranha que faz vestido de noiva, e assim foi. Eu fui leitura voraz do período literatura infanto-juvenil, eu adoro C.S. Lewis, e depois, como adulta, eu leio de tudo. Eu leio ficção científica, Isaac Asimov, Frank Herbert, com a série dos livros de Duna, leio livros de história, leio esses mais conhecidos, Jeffrey Archer. Eu acho importante, acho interessante a gente conhecer outras perspectivas. Se eu vou viajar para um determinado país, eu leio sobre a cultura daquele país, porque aí você já chega um pouco familiarizado com aquilo tudo. A leitura me encanta. Agora, e essa bagagem é prazer ou também ajuda no trabalho? Essa bagagem é muito de prazer, né? Agora, sem sombra de dúvida, ajuda no trabalho. Eu sou advogada, um advogado é um profissional da palavra. Você tem que dominar a palavra escrita e falada. E os tempos em que a advocacia se exercia com uma linguagem hermética, uma coisa cheia de firulas, isso já passou. A advocacia hoje é comunicação, e comunicação rápida, né? Então há um intercâmbio aí precioso, sem sombra de dúvida. Quem mais você indica aqui pra gente? Você é professora. Seus alunos não deixam de ler um livro ou um tema? Tem algumas coisas, por exemplo, há uma obra que todo semestre, quando eu começo a dar aula no mestrado, doutorado, eu começo, que é uma obra de um jurista argentino que chama-se Alejandro Nieto, que a obra se chama justamente As Limitações do Conhecimento Jurídico. E é muito interessante que num dado momento ele fala sobre as virtudes do jurista, e ele diz, a primeira que ele aponta é a tolerância. E aí ele diz, tolerância no sentido de que conheça o pensamento do outro, ou seja, leia a obra do outro, e até formule o seu raciocínio crítico, mas conheça o pensamento do outro. Então, por exemplo, o Alejandro Nieto é alguém que não deixa de estar na bibliografia dos meus alunos, né? Alexandro Gordilho, que é um outro jurista importante que trata da administração paralela. Tem um jurista americano que é fantástico, que chama-se Cass Sunstein, que escreve tremendamente. Recentemente lançou uma obra sobre o mundo segundo Star Wars. Então, há alguns autores que me acompanham e, portanto, acompanham meus alunos também. E como é que esses autores te influenciam, Vanice, na hora de publicar, na hora de escrever? Assim, quando você escreve, quer dizer, não é pela circunstância de que você escreve livro técnico que as coisas sejam substantivamente diferentes. Especialmente quando você escreve na área de direito constitucional e administrativo, que é a área que eu me dedico, isto é uma narrativa. O que é o direito constitucional brasileiro? Ele é a história da transformação da sociedade no fim do período da ditadura para a redemocratização e para os desafios que a gente vive hoje. Então, isto não é substantivamente diferente de uma obra de ficção, né? Você tem que apresentar a narrativa, captar a atenção do seu autor, do seu leitor, perdão, para que ele perceba que ali há um problema que tem repercussões e que merece ser enfrentado, apresentar os argumentos técnicos, fazer a crítica e depois encaminhar para uma solução. Às vezes até você não tem que dar a solução, mas você tem que dar as ferramentas para o seu leitor pensar. E isso não é muito diferente do que a gente vê num livro de ficção, né? Então acho que o processo é o mesmo, por isso o intercâmbio é sempre muito importante mesmo. Eu estou aqui com o seu livro mais recente, Políticas Públicas, Direitos Fundamentais e Controle Judicial. Começando por ele, então, o que você defendeu aqui e o que te levou a escrever sobre isso, Vanice? Este tem muito dessa característica da narrativa que eu falei, quer dizer, a Constituição de 88, uma das grandes conquistas, por isso também Ulisses Guimarães, à sua época, falava na Constituição Cidadã,
uma das suas grandes conquistas foi uma grande lista de chamados direitos sociais ou socioeconômicos, né? O direito à saúde, à educação, ao auxílio em creche e pré-escola, depois por emenda constitucional o direito à moradia, o direito ao transporte. Ok, todas essas são sinalizações, são objetivos que a Constituição quer que a gente alcance, porque isso vai gerar uma sociedade mais inclusiva. Então essa era a proposta, começa a narrativa daí. Agora, como você faz isso? Quer dizer, como que o Estado se planeja para chegar ao resultado que é oferecer direito à saúde, à moradia, à alimentação para todo mundo? Isto é o desenho das políticas públicas. Quando isso não funciona bem, o que fazem as pessoas? Buscam a proteção disso no judiciário. Agora, como é que se dá essa relação? Qual é o limite da possibilidade de atuação do judiciário para alcançar aqueles compromissos constitucionais sem perceber que isso é um sistema, que estas não são as únicas atividades a que o Estado se dedica? Então, o objetivo deste livro era justamente mostrar o que nos fez chegar a esse ponto de discussão sobre as políticas públicas e como a gente pode enfrentar esse problema do ponto de vista jurisdicional. Esse é um livro que se volta tanto para o pessoal de advocacia de Estado e tal, quanto para o judiciário, que se vê confrontado com essa problemática, né? Agora, como é que é o processo de criação? Como é que é o seu processo de criação? Você tem um ritual específico, come alguma coisa, escreve só numa determinada hora ou não? Como eu sempre digo para os meus alunos, eu brinco com eles e digo, olha, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é escrever é um hábito. A boa notícia é escrever é um hábito, né? Então, isto é alguma coisa, como em várias atividades da vida, correr. Você pergunta para alguém que corre, né? Ele vai dizer, tem que correr tantas vezes por semana. Se eu não corro, eu sinto falta, né? Escrever é a mesma coisa. Então, você tem que ter uma rotina de escrever. Eu não tenho ritualísticas, né? Mas essa lógica de que é preciso escrever sempre, isto eu tenho. E às vezes eu começo a escrever sem que eu tenha uma noção muito precisa de aonde eu quero chegar. Eu começo a escrever porque um problema me aflige, né? E aí este problema vai ser o ponto de partida da minha narrativa. Depois avanço um pouco mais e aí eu tenho sempre uma preocupação que me foi sugerida por um amigo que a vida me levou mais cedo que eu queria, que era o Marcos Juruena Vilela Souto, um autor importantíssimo também na área de direito, e o Marcos dizia, Vanice, é preciso didatizar as coisas, quer dizer, você dá a informação, mas você tem que mostrar qual é a utilidade daquilo. Então essa é a fase final do meu processo de criação, didatizar as coisas. O tempo é uma outra coisa importantíssima, né? Você é professora, procuradora do município do Rio e escreve bastante, publica bastante. Quando é que você senta para escrever? A qualquer hora? A qualquer hora, na hora que dá. E, na verdade, as coisas se retroalimentam. Veja, a possibilidade que eu tenho de falar sobre a discussão judicial de políticas públicas vem do meu exercício na Procuradoria-Geral do município. De outro lado, nas aulas, eu externalizo as minhas preocupações e as minhas primeiras ideias e recebo as críticas dos alunos. Então, é um processo de retroalimentação que é muito rico, que é muito bacana. Estou aqui com mais um livro, Vanice, Direito Fundamental à Boa Administração e Governança. Essa é a tese do seu pós-doutorado, não é isso? O meu pós-doutorado foi na área de administração, aí eu quis ampliar a perspectiva teórica, né? E, enfim, Direito Fundamental à Boa Administração é alguma coisa que está na Carta de Direitos da União Europeia e é alguma coisa de que a gente se ressente aqui, né? A administração sempre pode melhorar, né? E aí, portanto, no pós-doutorado eu fui para outra área do conhecimento para meditar o que significaria isso, né? Também não adianta você enunciar um direito fundamental só porque é bonito, né? É preciso você dar algum significado prático para aquilo. E nesta tese, a proposta principal está na circunstância de que, está na afirmação de que isso envolve uma abertura maior para a participação no processo de decisão da administração pública. Porque esse processo hoje em dia é cada vez mais complexo. Pensa nas coisas que a administração está sendo chamada a fazer, né? Minha cidade lá gerindo Jogos Olímpicos agora nesses dias. Isso é muito complexo e não dá para a gente admitir que a administração vai saber sozinha fazer isso. Tem áreas que não, ela se beneficiará da expertise, da crítica de outros. Então, a ideia central neste trabalho foi dizer que o direito fundamental à boa administração se traduz nisso, nessa ampliação
do processo político de decisão em relação às estratégias de agir da administração pública. É um processo mais democrático hoje? Um processo mais democrático, essa é a ideia. Porque, assim, além das dificuldades que se põem para a administração, os destinatários do agir da administração são muito diversos, né? Pense numa cidade como Brasília, uma cidade como Rio de Janeiro, você tem necessidades distintas da parte de comércio, da parte de serviços públicos, do lazer, o que você prioriza, o que você faz primeiro. Quer dizer, esse tipo de escolha é uma escolha que necessariamente tem que ser um pouco mais aberta, não pode ser uma escolha fechada nos gabinetes, domínio de um tecnocrata qualquer, né? Vou puxar mais um aqui. A construção de uma garantia constitucional, compreensão da Suprema Corte quanto ao mandado de injunção. Aqui é aquela velha história, parece super técnico, mas é aquela mesma história de prender a atenção do leitor, não é isso? Esse livro, que já foi esse foi o primeiro, aliás, que eu publiquei, mas ele tem a esta altura já um elemento histórico interessante. O mandado de injunção, para quem esteja assistindo eventualmente não sabe disto, estava no texto da Constituição e não tinha aplicação, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não podia gerar consequências muito significativas até 2008, se a memória não me falha, né? Esse livro é a minha dissertação de mestrado, quando eu escrevi esse livro, o mandado de injunção ainda estava em sono, né? Estava repousando. E eu me lembro que encontrei um professor muito querido e falei que estava fazendo mestrado. Está escrevendo sobre o quê? E eu disse, mandado de injunção. Ele disse, minha filha, isso já morreu, né? Então, o objetivo desse livro à época era mostrar como o Supremo tinha construído essa figura que não existia em lugar nenhum no mundo, né? E aí, anos depois, há um capítulo em que eu mostro as orientações em que o Supremo firmou e não mudou, e as coisas em que ele foi evoluindo e tal. Muito bem, depois de publicado esse livro, o Supremo mudou de posição no mandado de injunção sobre greve de servidores públicos, e hoje em dia o mandado de injunção é ferramenta importante. Então, assim, tem um dado para mim muito bacana, que foi explorar um instituto quando ele aparentemente não tinha potencial nenhum. E agora, recentemente, eu tive uma orientanda minha já de mestrado, que desenvolveu uma pesquisa no mesmo tema, então, assim, um pouco que dando continuidade à minha reflexão. E na banca estava o meu colega de mestrado, hoje colega, né, que foi o meu orientador nessa dissertação. Então, reunimos meu orientador, eu e minha orientanda. Então, esse é um livro que tem um certo apelo emocional para mim. Por que publicar? Eu acho que publica-se porque a gente quer a crítica, porque a gente quer o diálogo. Então, a gente publica para dividir a ideia, mas não é uma posição passiva, né? O que se quer é dividir a ideia e receber o feedback. É o que nos move, né? E por isso buscar publicar sempre, porque as ideias não cessam, né? Ok. Vanice, é isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.